Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e eu quero agradecer você por estar aí, para dedicar mais um tempo especial conosco para estudarmos juntos a palavra de Deus. Estudamos as profecias relacionadas aos acontecimentos finais e é muito importante então a tua presença para juntos realizarmos este estudo. Neste canal, nós estamos considerando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse é o encontro de número 58. Portanto, eu não posso deixar de te pedir que, se você não assistiu os vídeos anteriores, ou mesmo se assistiu apenas alguns dos vídeos, eu peço que você assista na oportunidade todos os vídeos, porque, na verdade, eles se esticam, eles se complementam, eles se ampliam, eles confirmam o que foi falado no encontro anterior, mas dão seguimento. Então, para que você não fique aí duvidando do que nós vamos falar, quem sabe alguma coisa que nós vamos tratar aqui, vá se chocar com o seu conceito daquilo que você sempre acreditou como sendo o certo, como sendo a verdade. De repente nós vamos mencionar alguma palavra, mencionar algum nome, enfim, seja o que for que falarmos aqui, que vá te trazer algum sentimento de rancor, você vai se sentir ferido. O nosso propósito aqui, evidentemente, não é esse. O nosso propósito é esclarecer a verdade. E é por isso que nós dedicamos neste canal vários encontros, várias gravações, porque aquilo que ficou pendente na gravação anterior é esclarecido na gravação seguinte. E assim nós vamos desenvolvendo o assunto do conflito cósmico de encontro a encontro. Então, o assunto de hoje é só uma sequência do que já foi espezinhado, já foi tratado, já foi discriminado em encontros anteriores. Então, nós dedicamos muito tempo para falar desses poderes que vamos mencionar aqui no encontro de hoje e provar aquilo que já foi tratado. Assim, nós vamos dar seguimento. E eu não gostaria que você, ao se sentir chateado por não estar aí acompanhando todos os nossos vídeos, que você então se esclareça nos vídeos anteriores, porque eu tenho certeza que ao assistir, todas as dúvidas a respeito do que nós falamos aqui serão esclarecidos nos vídeos anteriores, ok? E a minha recomendação é essa, e tem mais uma. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos. Se você puder ter uma Bíblia nas suas mãos, porque ao folhear a Bíblia conosco, ao ler conosco os textos que nós vamos apresentar, é certo que você vai realmente confirmar o que nós estaremos falando. Além de se aproximar mais de Deus, porque este efeito que a Bíblia causa em nossos corações quando a estudamos é, na verdade, uma coisa real. Nós nos aproximamos de Deus, nós nos identificamos mais com o coração de Deus e assim o Espírito Santo nos revela a verdade. E é justamente para que isso aconteça que eu peço que você leia a Bíblia conosco. Vamos considerar a verdade juntos e assim eu tenho certeza que será muito mais proveitoso esse nosso encontro que faremos, ok? Enfim, na continuidade daquilo que já foi provado, já foi espezinhado em outros encontros, temos provado que o papado é, na verdade, muito mencionado na Bíblia, como sendo aquele instrumento que Satanás usaria para levar a humanidade a se afastar do sinal de Deus, do selo de Deus, porque o papado, que é mencionado como sendo a besta do Apocalipse, principalmente no capítulo 13 ali, e também é mencionado no livro de Daniel, em outros livros da Bíblia, é mencionado em outros capítulos do Apocalipse, mas ali, no capítulo 13, fala da besta que sobe do mar, do verso 1 ao verso 10, Apocalipse 13, 1 ao 10. Então, ali também, entre outros textos da Bíblia, fala do papado, né? E ele teria um sinal para o tempo do fim. E quem iria fazer com que o mundo todo assumisse ou aceitasse esse sinal do papado, que é o sinal da besta, é os Estados Unidos da América. E nós também já provamos isso. Apocalipse 13 fala de duas bestas.
uma que sobe do mar, no verso 1, e a outra que sobe da terra, a partir do verso 11 em diante. Então, esta que sobe da terra, nós já provamos aí, trata-se dos Estados Unidos da América do Norte. E a existência desta nação é fazer com que o papado seja aceito no tempo do fim. Ele tem um sinal, e nós já falamos sobre o sinal de Deus, já explicamos qual é o selo de Deus para o seu povo, principalmente para o tempo do fim, e já temos provado qual é o sinal da besta, que se contrapõe ao sinal, ao selo de Deus. Então, no tempo do fim, haverá este confronto entre o selo de Deus, o sinal de Deus, que a Bíblia nos traz, nos identifica como sendo o santo sábado do Senhor, e identifica o sinal da besta, que nós podemos claramente afirmar que se trata do dia que contrapõe ao dia que Deus estabeleceu como sendo o seu sinal. Deus deixou o sétimo dia da semana, desde a criação, para toda a raça humana, desde o paraíso, para todos os homens. Deus deixou o sétimo dia como identificação da sua autoridade. Gênesis capítulo 2, dos versos 1 ao 3, e todos os textos que já usamos para provar esse fato. E o Papa, ao assumir o poder na terra, usurpar o trono de Deus, usurpar a autoridade de Deus sobre os homens, se fazendo como o Deus entre os homens aqui neste mundo, ele trocou a lei de Deus, ele alterou a palavra de Deus, desdenhou da palavra de Deus, e nessa atividade ele impôs a guarda do domingo. E se você buscar comprovação a respeito, o próprio Papa muitas vezes alegou declaradamente, sem rodeios, que a guarda do domingo é um sinal da sua autoridade no que diz respeito aos assuntos religiosos. Então, se Deus manda guardar o sábado para mostrar que agora quem governa no mundo é o papado, desde a Idade Média, ele estabeleceu a guarda do domingo para provar que é ele que está comandando as rédeas do cristianismo, no lugar de Deus. Então, o próprio clero católico, padres, bispos, eles confessam abertamente, sem rodeios, que o que vale para o cristianismo não é a Bíblia, mas sim o que o Papa diz. Se a Bíblia diz uma coisa e o Papa conflita com a Bíblia, diz algo ao contrário, então os padres, os bispos, o clero do catolicismo, eles afirmam categoricamente que os cristãos devem se subordinar à autoridade do Papa, porque para eles o Papa está como Deus na terra, está no lugar de Cristo, ele é o vigário de Cristo. É por isso que ele tem o título que os imperadores romanos ostentavam, o Pontífice Máximo. Então, o apóstolo Paulo mencionou ali como o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus, e nós já explicamos que esse templo de Deus não se reporta a um prédio com tijolos, com argamassa, com ferro, que eles acreditam que será construído, os cristãos acreditam, que significa isso que Paulo está dizendo lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, quando fala que vai se assentar no templo de Deus, o homem do pecado. Eles acreditam que é um templo literal, mas Paulo usava da linguagem templo para se referir ao corpo de crentes, ao corpo de cristãos, ao grupo de cristãos que se reúnem, e ele dizia em muitas vezes que é essa a igreja de Deus. É isso que significa o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita. Enfim, e lá em 2 Tessalonicenses fala que o papado, faz uma referência ao papado, ele se assentaria no templo de Deus, iria colocar por terra tudo aquilo que diz respeito às coisas sagradas, às coisas de Deus. E quando o papado assumiu, exatamente como Paulo disse que faria ao seu futuro, era uma profecia, o papado realmente fez. Ele se uniu com corpos de crentes e ele se opôs a tudo que Deus diz. Se a Bíblia diz uma coisa, ele se opõe à Bíblia e ele estabelece os seus dogmas, a sua autoridade acima da palavra de Deus. É isso que Paulo falou ali, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E
a única parte que você encontra ali, o filho da perdição, que Paulo colocou ali, a única vez que você encontra essa frase, filho da perdição, é uma frase que Jesus havia proferido antes do apóstolo Paulo. Jesus havia falado do filho da perdição, fazendo uma referência a Judas. Então, Judas era aquele que estava entre os cristãos, entre os discípulos, ao redor de Jesus. Então, na verdade, ele estava disfarçado de cristão. Ele estava disfarçado de discípulo. Mas ele, na verdade, era um instrumento de Satanás. O próprio Jesus, certa vez, depois que falou que ele era o filho da perdição, ele tinha dito também que ele era o próprio Satanás, porque Satanás o usava. Então ele não era verdadeiro, ele não era autêntico, ele era um membro falso do corpo de Cristo ali, estava entronizado para poder corromper o cristianismo. Ele levou Jesus à morte, Judas. E ali estaria o papado, conforme o apóstolo Paulo mencionou em 2 Tessalonicenses 2, o papado ele iria no corpo de crentes, entre o grupo de cristãos, assim como Judas, perverter a verdade, ir contra a verdade e ir contra Deus. E ele iria, então, ser tido como o filho da perdição. Iria estabelecer a grande apostasia. Não qualquer apostasia, mas a apostasia. Então, isso que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, é exatamente o que Daniel havia mencionado. Em Daniel capítulo 7, a partir do verso 8, depois que o Império Romano se esfacelou, que é dito lá em Daniel 7, verso 7, depois que o Império Romano se esfacelou com os reinos bárbaros, dividiu o Império Romano com vários reinos, as nações da Europa que conhecemos hoje, foi esses reinos que se entronizaram ali dentro do Império Romano e se estabeleceram como nações que formam a Europa. Então, depois desse esfacelamento, é que o papado, nos bispos ali, assumiu o poder. Né? E é isso que diz ali da ponta pequena, em Daniel 7, verso 7, verso 8. E essa ponta pequena, que quando assumiu o poder, que possuía olhos de homem, que é um significado de conhecimento, de raciocínio humano, né? Conceitos humanos, os olhos de homem ali, é a visão humana que se destaca nos ensinos do papado, não tem nada a ver com as coisas de Deus. E só um parênteses do que eu estou falando aqui, lá em São Mateus capítulo 16, quando Pedro foi usado por Satanás, Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas dos homens, mas das coisas, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então, veja, Satanás faz com que o homem evidencie o seu raciocínio acima da palavra de Deus. E quando o papado assumiu o poder, na Idade Média, principalmente no ano 538, quando Justiniano, o imperador de Roma, reconheceu ele como estando acima dos poderes temporais. Então, a partir daí, no ano 538, dado a esse reconhecimento de Justiniano, o bispo de Roma, ele se tornou aquele chifre pequeno que Daniel 7, verso 8 menciona. E, enfim, o fato é que falando do papado, com o desvirtuamento da verdade, assumindo seus conceitos em lugar dos conceitos de Deus, lá no verso 25, Daniel 7, verso 25, fala exatamente o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4, que iria se opor a tudo que diz respeito a Deus, Paulo falou, mas lá em Daniel 7, verso 25, fala que quando o chifre pequeno de conceitos humanos, que iria proferir blasfêmias contra Deus, se colocando no lugar de Deus, tomando para si as prerrogativas que cabem a Deus, tudo isso é a blasfêmia mencionado ali em Daniel capítulo 7. Enfim, quando esse chifre pequeno, o papado, assumisse o poder, o capítulo 7 de Daniel, verso 25 diz: ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Ou seja, ele falaria contra Deus, conforme está em 2 Tessalonicenses 2, ele iria perseguir aqueles que ficassem do lado de Deus, então seria os súditos de Deus sendo oprimidos, sendo perseguidos e sendo mortos na mão do papado. E iria
iria também mudar os tempos e a lei. No que diz respeito à mudança dos tempos, é porque a lei de Deus manda guardar o sétimo dia da semana. Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11, faz uma referência ao sábado da criação. E a Bíblia, nós já explicamos, a Bíblia diz que o selo de Deus é justamente a guarda do sétimo dia da semana, que Deus estabeleceu para todos os homens, não apenas para os judeus. Isso já provamos aí e nós já temos analisado esses assuntos detalhadamente em vários encontros. Enfim, o fato é que, embora o sinal de Deus seja o sábado, mudar os tempos, agora ele faz com que a guarda do dia, ou seja, o dia especial da semana, o dia de descanso, seja transferido do sétimo para o primeiro dia da semana. Então, esse é a mudança dos tempos para que a lei possa ser mudada. E é isso que o Papa fez. E é isso que o Papa confessa abertamente. A transferência da guarda do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana é obra da sua autoridade. E os cristãos em geral, aqueles que se dizem protestantes, mas se unem com o Papa, seguindo as suas orientações, na verdade são protestantes nominais. Estão se unindo debaixo da autoridade do Papa. E a Bíblia fala do sinal de Deus e do sinal da besta para o tempo do fim. E os evangélicos, em geral, os protestantes nominais, os neopentecostais, aqueles que dizem que seguem a palavra de Deus, por interpretarem de forma errada as profecias, sem perceberem, iludidos, estão se afinando com o papado, estão se unindo com o papado, achando que ele, na verdade, é um mensageiro de Deus que está fazendo com que o mundo fale mais do amor, fale mais de Cristo, mas na verdade é um engano que Satanás tem preparado para o mundo no tempo do fim, através do papado. Enfim, nós estamos recapitulando ainda coisas que já falamos aí, mas falamos muito mais detalhadamente em encontros passados. O Apocalipse 13 fala sobre o papado nesse sentido, ele tem o seu sinal, que é a guarda do domingo, que é muito trabalhado por todos os estadistas do mundo nos dias de hoje. Nós vamos trabalhar mais ainda sobre isso, para provar como que o domingo está sendo o assunto que vai unir todos os povos. Vai ser o sinal ecumênico, o sinal de união para todos os povos. Nós vamos trabalhar mais isso nos próximos encontros, apesar que já falamos também em encontros passados a respeito deste fato. Mas os Estados Unidos é a segunda besta mencionada em Apocalipse 13. A partir do verso 11 ali, fala que a função dos Estados Unidos é erguer o papado agora no tempo do fim, para que realmente todos venham aceitar a guarda do domingo, que é o sinal da besta. Enfim, lá no capítulo 13, verso 11, a partir do verso 11, mas o verso 11 ali, explica que quem comanda os Estados Unidos é o dragão. O dragão é mencionado em Apocalipse 12, verso 9, como sendo Satanás, aquele que engana todo mundo. E é justamente o dragão que fará com que os Estados Unidos proclame ao mundo a imagem do Papa como sendo ele um bom homem, um homem de Deus, um homem que os estadistas devem dar atenção, e os Estados Unidos está cumprindo exatamente aquilo que a profecia disse que a segunda besta faria. Iria exaltar o papado no tempo do fim, e é isso que os Estados Unidos está fazendo. Está convencendo o mundo a se unir com o papado, e tudo isso é muito perigoso se nós olvidarmos esses fatos, se nós não dermos a devida atenção a esta verdade que já temos trabalhado tanto aí nos encontros passados. E vamos ainda trabalhar nos próximos encontros, se Deus assim nos permitir. Enfim, com respeito aos Estados Unidos, que Satanás tem usado também, entre outros poderes, além do papado também, entre outros poderes, os Estados Unidos é um instrumento nas mãos de Satanás, e nós já temos provado que o interesse dele em investir ali em Jerusalém, em Israel, ali na Palestina, o propósito dos Estados Unidos, nós provamos especialmente no último encontro, justamente para conseguir o seu poder temporal.
a hegemonia sobre as nações no aspecto econômico, porque ali na Palestina, os Estados Unidos coloca os seus interesses para garantir o domínio sobre o petróleo do Oriente Médio. É isso que nós falamos ali nos encontros anteriores, principalmente no último encontro. Então, o propósito dessa nação que Satanás usa é para garantir o domínio sobre o petróleo do Oriente Médio, tendo Israel ali para que isso aconteça, e assim ele possui riquezas para impor domínio bélico sobre as nações, impor a política sobre as nações e impor a sua visão religiosa sobre as nações. Então, para garantir isso, precisa do poder econômico. E Satanás, usando os meios, orientando os estadistas norte-americanos nesse sentido, é que eles fazem acontecer as guerras ali entre o povo de Israel ali e os povos árabes. É isso que nós falamos no encontro anterior e hoje nós vamos dar seguimento àquilo que nós já falamos. O fato é que, certa vez, Jesus foi levado por Satanás, lá no Vale da Judéia, a um elevado monte. Satanás mostrou desse monte para Jesus todos os reinos do mundo. E Satanás disse para Jesus: se você prostrado me adorar, eu te darei tudo que há no mundo. Porque Jesus reconheceu ele como sendo o príncipe deste mundo. Embora nada é de Satanás, mas Deus permite ele agir como se fosse dono. E ele se aproveitou da ocasião e falou para Jesus essas palavras: se você me adorar, tudo será seu. E sempre ele tem comprado os homens fazendo ofertas. O papado, para conquistar o mundo, ele fez a oferta, Jesus recusou. Jesus resistiu à sua tentação e recusou a oferta de Satanás. Mas o papado, ele não recusou. Lá dos imperadores de Roma, ele deu seguimento, ele aceitou a oferta de ser o pontífice máximo, aquele que governa o mundo, e ele então foi usado por Satanás, e é isso que nós falamos, então, temos provado nos encontros passados. E os Estados Unidos da mesma forma. E nós, então, vamos explicar de onde vem a riqueza que os Estados Unidos ostenta. Enfim, o fato é que desde a fundação do Estado de Israel, no ano de 1948, o Oriente Médio não conhece mais a paz. Antes havia ali, do estabelecimento de Israel, havia alguns cristãos, havia os palestinos, ao redor ali da Palestina, havia os países árabes, né? Então, havia também poucos judeus, mas tudo era pacífico ali, não havia conflito. Mas a partir de 1948, quando Israel foi reconhecido como Estado ali, entre os palestinos, começou todo o conflito. E entre vários conflitos, desde o seu início, nós consideramos no encontro passado que Israel infligiu ataques violentos contra as forças armadas da Jordânia, da Síria, do Egito e assim por diante. Eu faço referência em especial à Guerra dos 6 Dias, que ocorreu no ano de 1967. O fato é que no final desta guerra, como resultado disso, a Cisjordânia, que era da Jordânia, Israel tomou para si. Então pegou esse pedaço, esse trecho de terra, o sul da Jordânia, e se apossou ali que pertencia àqueles povos árabes. Pegou as colinas de Golã, que pertencia à Síria, e tomou para si. Pegou a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, e tomou para si. E também a península do Sinai, que pertencia ao Egito, tomou para si. Com respeito à península do Sinai, Israel devolveu para o Egito no ano de 1981. O fato é que foi comprovado que a ação dos Estados Unidos a favor de Israel ali, para que ele pudesse ter poder bélico para enfrentar os inimigos, é para realmente confirmar uma base firme para proteger os interesses dos Estados Unidos. Interesses esses lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, que diz respeito ao controle de toda aquela região através da exploração e do comércio do petróleo para o mundo todo, explorando o petróleo que existe ali. Então foi para garantir isso que os Estados Unidos muniu Israel de forças bélicas e de armas bélicas para poder vencer todos os países árabes vizinhos ali.
Enfim, naquele tempo havia estava levantando um pensamento nacionalista ali que era liderado pelo presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. Então, esse levante nacionalista, que era liderado por esse estadista lá do Egito, foi uma ameaça ali naquela época para a Guerra dos Seis Dias, e foi comprovado então que ele queria garantir os seus interesses, que ele usou os Estados Unidos, usou Israel para ser o seu braço militar naquela região. E é isso que nós falamos no encontro anterior. E desde que esses países foram conquistados, perderam seus territórios ali na Guerra dos Seis Dias, no ano de 1967, os Estados Unidos não têm deixado de armar mais e mais o Estado de Israel, né? E sempre esse poder bélico de Israel tem crescido mais e mais. E assim, eles estão garantindo o controle do Oriente Médio através do poder militar. Então, é os Estados Unidos com o objetivo de ter poder sobre o petróleo ali e dominar a riqueza que vem do petróleo para o mundo todo, tendo riqueza através do petróleo, é que ele mantém Israel muito bem armado. Mas essa política a gente pode entender dos Estados Unidos de largar ali aquele território. Isso não vai deixar de ser até que os Estados Unidos consiga fazer com que todos os países, tendo o seu dinheiro em mãos, o dólar em mão, venham a quebrar juntos economicamente. Então, é um plano fazer com que todos os países ostentem o dólar americano, a fim de que eles coloquem uma quebradeira ali na frente. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar ali sobre o grande reset, o grande recomeço. Mas diz respeito à mudança econômica ao redor do mundo. Então tudo isso vai transformar o mundo para uma nova ordem mundial. Precisa haver uma quebradeira de estrutura econômica ao redor do mundo, e para isso, para que comece tudo de novo, para que haja uma nova ordem mundial, é que os Estados Unidos briga, é que os Estados Unidos trabalha, e ele procura fazer com que todos os países tenham em mãos dólares que são administrados pela visão dos banqueiros que estão ali em Wall Street, principalmente no Federal Reserve Bank, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que está ligado a todos os bancos centrais que administram a economia de cada país. Enfim, nós vamos voltar a falar sobre este fato mais para frente, mas eu gostaria de analisar aqui, agora vamos abrir a Bíblia e descobrir de onde que essa riqueza a nível global para administrar o mundo de acordo com os planos de Satanás, para fazer com que o mundo se una, para que adore a besta, para cumprir as profecias. Então, para tudo isso, vamos ver como que Satanás faz com que o poder econômico esteja nas mãos dos Estados Unidos no tempo do fim. Porque os Estados Unidos, conforme eu disse, possui 4 poderes dominantes no mundo. Poder religioso, que é no sentido do protestantismo nominal, que influencia o mundo todo. A nação cresceu com essa visão de protestantismo, que hoje em dia não é mais protestante, mas tem esse característico. O poder religioso, o poder político, o poder econômico e o poder militar. Mas para que tudo isso funcione, precisa exercer autoridade econômica sobre as nações. Porque Apocalipse 13, sobre os Estados Unidos, a partir do verso 11 ali, fala que aquele que não aceitar o sinal da besta no tempo do fim, não vai poder comprar e nem vender. Então, os Estados Unidos é que estaria encarregado de administrar a economia a ponto de exigir de cada estadista, de cada indivíduo de um país, que guarde o dia estabelecido pelo Papa como sendo o dia de descanso da terra, o dia da família, o dia da união dos povos, o dia do Senhor, conforme os cristãos denominam. Então, para que isso aconteça, precisa, então, estar nas mãos do poder americano a economia. Mas vamos ver como que Satanás, desde o princípio, desde a Bíblia, comunicou riquezas
para aqueles que iriam lhe servir, né, nos seus propósitos, principalmente no tempo do fim. Vamos ver então a origem desse assunto da riqueza que vem das mãos de Satanás para os seus súditos. Para tanto, eu convido você para que abra o livro de Malaquias, capítulo 1. Vamos ler 4 versos, do verso 1 ao verso 4. Nós lemos assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Antes de ler o verso 4 aqui, eu gostaria de esclarecer. Deus, na verdade, está conflitando com o povo de Israel. Malaquias foi um profeta que Deus deu para o povo de Israel. Israel é descendente, na verdade, de Jacó, porque Jacó foi o primeiro nome de Israel. Depois que ele lutou com Deus, Jacó, e pediu as bênçãos de Deus, Deus trocou seu nome. Não era mais Jacó, que significa usurpador ou enganador. Deus trocou esse nome, Jacó, e deu o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus e vence. É o nome designado ao vencedor, ao povo de Deus. Então, quando falarmos de Israel, faz uma referência a Jacó. Jacó, na verdade, teve um primeiro irmão. O seu primeiro irmão foi Esaú, que foi mencionado aqui. E Esaú nasceu primeiro e logo em seguida nasceu Jacó. Em outras palavras, eles eram irmãos gêmeos, mas o primeiro a nascer foi Esaú. E aqui então está dizendo que quando nasceu Esaú, Deus se aborreceu de Esaú. Deus não quis aceitar nada da parte de Esaú. Mas mesmo assim você vai ver, e a história da Bíblia nos diz, Esaú, mesmo debaixo da maldição de Deus, ele conquistou riquezas, conquistou influência na terra e foi um homem poderoso na terra. E Deus disse isso desde o princípio. Mas Esaú foi rejeitado por Deus e Jacó foi aceito por Deus. Com respeito a essas coisas que Deus determinou desde o nascimento desses irmãos, nós já explicamos ali em encontros anteriores, quando falamos, por exemplo, das mensagens do apóstolo Paulo sobre o assunto da predestinação. Em Romanos capítulo 9, dos versos 9 ao 13, e nós já consideramos em assuntos passados aí, Paulo ele citou essas palavras de Malaquias, e essas palavras que Paulo citou ali nos seus ensinos, de que Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó, colocou Esaú à parte e colocou Jacó em posição de aceitação. Então dá a entender, olhando rapidamente os assuntos, esses versos, que Deus ele predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Mas nós já explicamos que isso é um equívoco doutrinário. Apesar de parecer que Deus está dizendo isso, mas não é esta a verdade bíblica. Basta apenas lembrarmos lá do verso áureo bíblico. Eu digo verso áureo porque é o texto mais conhecido da Bíblia, eu acredito, São João 3,16. Entre tantos outros textos da Bíblia, esse texto é muito esclarecedor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é algo que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição, mas é uma maneira de dizer que aqueles que escolhem não crer, aqueles que escolhem se rebelar contra Deus, esses não têm a vida eterna. E aqueles que voluntariamente, sem Deus forçar, sem Deus escolher, mas voluntariamente escolhem crer em Cristo Jesus, abraçam a sua causa, amam os seus ensinos, esses têm a vida eterna. Então, tudo diz respeito a uma escolha voluntária do ser humano. Mas Deus colocou assim, parecendo que ele estava já predestinando desde o nascimento, porque ele é onisciente. E ele sabia que Jacó seria um povo que iria seguir os passos de Abraão, que era o vô de Jacó, iria seguir os passos do seu pai, que era Isaac,
filho de Abraão, e Jacó, na verdade, que deu seguimento ao povo de Israel, então teria esta direção favorável ao Criador, ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. O povo de Israel, então, iria seguir esta linha de raciocínio, de adoração ao verdadeiro Deus. Mas da parte de Esaú seria o oposto. Ele iria se voltar contra Deus, e nós já vamos esclarecer aqui. O fato é que o verso 4 fala de Malaquias 1, que nós estamos considerando. Malaquias 1, nós lemos o verso 1, 2 e 3. O verso 4 já fala de Esaú trocando o nome dele por Edom, porque ele tem falado de Esaú, que Deus iria se aborrecer de Esaú, porque Deus, na sua onisciência, viu que ele não iria se entregar a ele, os seus descendentes, aqueles que viessem da sua geração, também iriam ser povos rebeldes contra Deus. Então Deus já rejeitou desde o princípio, e ele colocou assim a sua visão onisciente, dando a entender que ele estava rejeitando arbitrariamente Esaú. Mas não, ele só estava antecipando a escolha de Esaú e dos seus descendentes para o futuro, que era a rejeição da palavra de Deus. Mas vamos ver, de Esaú, aqui no verso 4 de Malaquias 1, ele passa a falar de Edom. Vamos ver aqui, vamos continuar o texto, Malaquias 1, verso 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Interessante. Deus está dizendo, olha, será um povo amaldiçoado. E será um povo, em outras palavras, nas entrelinhas aqui, Deus está dizendo que será um povo que vai edificar cidades. E Deus há de ir contra essas cidades, há de ir contra os seus projetos. E aqui é um povo rebelde, que Deus já está aqui dizendo a característica desse povo, da linhagem de Edom, que é, na verdade, a linhagem de Esaú. E diz aqui também que Deus irá ser contra eles para sempre. O final do verso 4. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Significa que até o tempo do fim seria um povo que estaria aí dando a sua presença, um povo que estaria ainda ativo para o tempo do fim. Então não é só para os tempos bíblicos. A mensagem aqui é justamente isso. Enfim, por que de Esaú passou a falar do nome Edom, e é tanto Esaú como Edom que Deus está falando da sua contrariedade contra este povo? Por quê? Se você analisar lá no início, lá em Gênesis capítulo 36, Deus nomeia 70 nomes da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. Mas ali Deus, no capítulo 36 de Gênesis, nomeia 70 nomes da linhagem dos descendentes de Esaú. Mas 3 vezes nesse capítulo, Deus menciona, ao invés de falar Esaú, chama ele de Edom. Por quê? Esaú foi o pai dos edomitas. E por que o nome Edom? A palavra Edom, do hebraico, significa vermelho. E por que Deus menciona Esaú, os seus povos, como sendo vermelho, de acordo com a linguagem hebraica? O fato é que Gênesis capítulo 25, o verso 25, fala que quando Esaú nasceu, ele, na verdade, era um menino ruivo, era um menino vermelho. O guisado que seu irmão Jacó deu para ele se desfazer da sua primogenitura, nós temos essa história lá no livro do Gênesis, ele trocou a sua primogenitura por um prato de guisado, um prato de lentilhas que o seu irmão fez, Jacó, para que ele fizesse essa troca. Então, o prato de guisado, a Bíblia fala que era vermelho. Gênesis 25, verso 30. A capital dos edomitas era ali na cidade de Petra. A cidade de Petra hoje é uma cidade vazia, evidentemente. Você encontra lá na Cisjordânia, no sul da Jordânia. Então, as pessoas que querem fazer turismo ali naquela região, elas, ao passarem por um estreito labirinto ali, em pedras rochosas, do arenito vermelho, vão encontrar depois
uma planície aonde vão ver a cidade dos Edomitas, que é esculpida ali na montanha, no Arenito Vermelho. Então, a capital dos Edomitas é ali a cidade de Petra, que é um ponto turístico ainda nos dias de hoje. Enfim, é por isso que Deus colocou o nome dos Edomitas como sendo vermelho, dado a todas essas situações ali. Acontece que a Bíblia diz que os Edomitas, eles ao longo do tempo se tornaram grandes inimigos do povo de Israel. Combateram contra Saul, primeiro rei de Israel, combateram contra Davi. O fato é que eles não aceitavam o povo de Israel, os Edomitas, porque embora os dois irmãos tivessem se acertado com a desavença que eles tiveram ali, com o engano que Jacó havia feito para eles, para Esaú, né, que foi o pai dos Edomitas. Então, mas depois eles se acertaram, os irmãos entraram em harmonia e tudo ficou bem, né? Acontece que os Edomitas nunca perdoaram o Israel porque eles nutriam rancor contra aquela origem. Eles diziam, olha, o pai de vocês, Jacó, enganou o nosso pai. Então vocês são uma nação de oportunistas. Vocês são de uma nação que engana, que explora o seu próprio irmão. Então, com essa visão de antagonismo, de crítica contra o povo de Israel, eles se afastaram muito do povo de Israel. E é por isso que se tornaram inimigos ali do povo de Israel ao longo da história. Enfim, a verdade é que Jacó havia enganado o seu irmão mais velho, Esaú. Naquele tempo patriarcal, era muito importante a primogenitura. Esaú, ele era o primogênito, conforme eu disse. Ele foi o primeiro a nascer. Então, por que era importante a primogenitura? Hoje você precisa ter documentos assinados, ter documentos reconhecidos em cartório, para você ter posse dos bens, mas naquele tempo você adquiria, ou a pessoa adquiria as posses da família pela declaração de um pai, pela herança que verbalmente o pai passava para o filho. E naquele tempo patriarcal, o mais velho é que tinha direito a essa herança. Além da bênção especial do pai, antes da sua morte, ele passava verbalmente a herança da família para o filho primogênito. As riquezas que o pai havia conquistado ficava agora em posse do filho mais velho. E quando Jacó fez um prato de lentilhas ali vermelho e passou para Esaú, porque ele havia vindo de uma caça, ele era caçador, Esaú, né? E ele estava cansado, e na canseira, às vezes, nós não estamos dispostos a raciocinar direito, a pensar direito, e foi debaixo dessa situação que Jacó se aproveitou de Esaú e falou, se você me passar a tua primogenitura, eu lhe dou esse prato de lentilha. Sendo que Esaú estava com muita fome, porque tinha vindo da caça, ele, de forma impensada, aceitou a proposta de Jacó. E depois, Jacó, como sendo um enganador, querendo os direitos do seu irmão para si, ele foi e enganou o próprio pai, que estava cego, estava surdo, estava nos últimos dias da sua vida. E depois que o pai abençoou Jacó, sem reconhecer que era Jacó, pensando que era Esaú, então, na sua ingenuidade ao fazer isso, Jacó entendeu o que havia feito. Entendeu as consequências daquele engano, tanto para Esaú como para o seu pai Isaac, né? Porque Isaac abençoou Jacó, Isaac velho, né? Se eu falei Jacó, o Isaac, na verdade, o pai deles era Isaac. Então Isaac abençoou Jacó. Depois que isso aconteceu, a ficha caiu, ele entendeu que ele havia criado uma situação difícil. Esaú iria reclamar os seus direitos, iria até, na possibilidade, tirar a vida de Jacó, dado a este engano que ele havia feito ali. Então, tendo ciência desta possibilidade, ele fugiu. Aterrorizado, ele fugiu da presença do seu irmão. Mas, depois de uns tempos, eles se encontraram e daí eles fizeram as pazes, mas os descendentes deles, de Esaú principalmente, não quis fazer acordo com o povo de Israel, que eram os descendentes de Jacó.
eles nutriram aquele sentimento de rancor e eles se afastaram então da fé do, do Deus de Jacó, do Deus de Israel. Bem, como que isso aconteceu? O afastamento da fé. A verdade é que depois que Jacó fugiu por ter enganado Esaú, Esaú se revoltou tanto contra o Deus do seu avô Abraão, do Deus do seu pai Isaque, do Deus de Jacó, porque eles adoravam o Criador e agora que ele não teria mais as posses para si, porque já havia sido declarado que a herança era de Jacó, e ele se vendo sem recursos para o seu futuro, ele se afastou da sua família, se afastou do seu redil, se aproximou dos heteus, que dos heteus é que vem os hititas, né? E ali ele se envolveu com os heteus. Ele conseguiu 2 esposas para si, que eram hititas, né, dos heteus, e se casou com elas, né? Ele 2 mulheres e se casou com essas 2 mulheres. Mas qual que é a índole dos heteus ou dos hititas? Os hititas, na verdade, naqueles dias, eles praticavam uma religião que era conhecida como a religião dos mil deuses. Eles eram extremamente pagãos e fazia parte do seu ritualismo o sacrifício de crianças. E eles eram declaradamente adoradores de Satanás. E por isso, eles adquiriram muito poder, muita riqueza e muita influência naqueles dias. E é por isso, então, que ao ter se casado com essas mulheres hititas, ao se encontrar com seu irmão Jacó, posteriormente, ele não reclamou de Jacó a riqueza que Jacó havia adquirido na sua vida, porque ele também havia adquirido riqueza, mas pelo lado das trevas, pelo lado do satanismo. Ele aderiu àquelas visões do paganismo dos povos hititas, através das suas esposas, pela convivência com eles, e se tornou inimigo do povo de Israel. Assim são os edomitas, povos ricos, de poder financeiro, que impõem a sua influência sobre os outros povos, mas tudo através dos poderes das trevas. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 26. Veja lá os versos 34 e 35. Uma citação que fala que os sogros das mulheres de Esaú, que era Isaque e Rebeca, eles não se davam bem com elas, porque eles serviam a Deus e elas serviam a Satanás. E Esaú havia se casado com elas. Então veja, Gênesis 26, verso 34 e 35, assim nós lemos. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Berri, Eteu, ou seja, que era dos hititas, e a Basamete, filha de Elon, Eteu. Então as 2 eram hititas. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Enfim, não podia haver mesmo entendimento entre aqueles que adoravam a Deus, da linhagem de Jacó, né? E aqueles que haviam se apostatado, aqueles que eram contra Deus, declaradamente satanistas, que sacrificavam até as crianças nos seus cerimoniais. Enfim, diante dessa discórdia, deste antagonismo de crença, é que quando Nabucodonosor investiu contra o povo de Israel, os heteus, os hititas, os edônios, os edomitas, né, ficaram do lado da Babilônia. Então, houve essa separação entre eles. Acontece que houve um historiador a partir do ano 100 ao ano 130, o nome desse historiador, na verdade, era um historiador judeu, Flávio Joséfo. Ele escreveu no livro Antiguidade dos Judeus. E ele menciona nesse livro, que ele era um historiador, que entre o ano 135 ao ano 140 a.C., da dinastia dos Asmodeus, havia o sumo, ali que era uma dinastia de sumo sacerdote entre os judeus, da classe dos rabis, havia um sumo sacerdote chamado João Icano. E esse João Icano, quando ele governou ali, foi um dos primeiros a combater os reis seleucidas ali, da Grécia, que havia invadido ali o povo de Israel. Então, esse daí, tendo o seu poder ali entre os judeus, sendo um rabino, um sumo sacerdote,
tendo grande autoridade, ele forçou os edomitas a se converterem ao judaísmo. Então isso está na história dos judeus de Flávio Joséfo. Então, os edomitas, que eram inimigos do povo de Israel, foram forçados por João e Cano a se tornar judeus. E, na verdade, não demorou muito, esses que passaram a fazer parte do povo judeu, que na verdade eram edomitas, e se misturaram com os judeus ali, eles, pelo poder que possuía financeiro, pela influência que mantinha sobre os povos, logo se tornaram líderes do povo de Israel. Tanto é que Flávio Joséfo, nesse livro, ele diz que o rei Herodes, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, era da linhagem dos edomitas. Então, os fariseus também, ele menciona aqueles que sempre se opunham à obra de Jesus Cristo aqui, eles eram também da linhagem dos edomitas. Eram os príncipes, eram os que mais tinham poderes e vieram da linhagem dos edomitas. Estavam ali os inimigos de Israel, liderando o próprio povo de Israel. Para falar a verdade, nós já mencionamos de forma indireta isso lá quando gravamos um vídeo, bem no começo aqui, gravamos um vídeo sobre a marca de Caim, o sinal de Caim. São aqueles que receberam por parte de Deus, desde Caim, para que tivesse autoridade sobre os demais homens. A marca de Deus sobre Caim foi lhe conferir autoridade para dominar os outros homens, para que ele não fosse ferido. Então, a primeira cidade que Caim construiu foi em honra, em homenagem ao seu filho Enoque. Evidentemente não o Enoque que foi trasladado para o céu, que veio 600 anos depois, mas o Enoque que era filho de Caim. A primeira cidade que Caim construiu, porque Deus lhe deu poder para dominar os homens, e esses trabalharam para Caim e fizeram cidade. Foi a cidade chamada Enoque. Aí os sucessores de Caim sempre receberam de Deus esta marca, este sinal de autoridade sobre os demais homens, e eles eram forçados, como escravos, a trabalharem para esses que dominavam a consciência dos demais. Depois do dilúvio, Nimrod se levantou como construtor de cidades. Gênesis capítulo 11 fala sobre isso. Depois veio o faraó do Egito, que fez com que o povo de Israel construísse ali as obras do Egito, através da força humana, através da força escrava que o povo de Israel teve que executar ali. Então, esses dominadores, esses líderes que faziam cidades, esses daí possuíam a marca de Caim. É da linhagem de Caim que Deus conferiu autoridade para eles. E Herodes, ele construiu a fortaleza de Massada, ele edificou Jerusalém, construiu ali mais cidades ali sob a sua jurisdição. Não que haja líderes no mundo que sejam da parte de Deus, mas Deus deu autoridade para esses, para que no dia do juízo não tenha desculpa da pessoa se justificar dizendo: olha, eu só me rebelei contra Deus porque Deus me tirou o tapete, me tirou o chão, fez com que eu fosse um pária na sociedade, fez com que eu fosse injustiçado, um Zé Ninguém. Então, para tirar essa desculpa que possivelmente alguém poderia dar lá no juízo final, é que Deus deu poder para esses líderes da terra. Você se lembra do caso que Pilatos disse para Jesus: eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Imediatamente Jesus olhou para ele e disse: você não teria poder nenhum sobre mim se do alto não te fosse dado. Nabucodonosor também, Deus disse que Nabucodonosor deveria reconhecer que há um Altíssimo que dá poder aos homens, para que os homens possam exercer o seu papel na terra. Então, Deus há de cobrar no juízo. Antes de continuarmos o assunto que estávamos tratando aqui, só mais um exemplo. O caso de Lúcifer no céu. Deus, na sua onisciência, sabia que ele iria se rebelar. E se Deus não lhe desse poder como deu lá no céu, foi um dos principais anjos do céu, ele poderia usar como argumento no juízo final, dizendo que Deus havia tratado com injustiça
havia diminuído ele como um ser no céu e, enfim, Deus tomou providências para que não houvesse esse tipo de desculpa da parte daqueles que hão de se perder. Satanás, então, vendo que Deus dá permissão para que eles tenham riquezas e eles são inimigos de Deus, Satanás faz com que eles tenham riquezas, tenham poder. Herodes foi um desses e crucificou Jesus, foi contra Jesus, condenou Jesus, os fariseus também e assim por diante. Vamos abrir lá a Bíblia? Abra lá em Apocalipse 2, verso 9. Veja só, para a igreja que sofreu perseguição, logo lá a partir do século 100, a igreja que Deus intitula aquele período lá como a igreja de Esmirna. Então, Apocalipse 2, verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, porque era os cristãos, a igreja dele que estava sofrendo naquela época pela perseguição infligida pelos imperadores, né? E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, já naqueles dias, mesmo no Velho Testamento, sempre entre o povo de Deus, houve aqueles que foram infiltrados por Satanás. Não eram legítimos, não eram verdadeiros. Conforme eu disse aqui a princípio, lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4, o homem do pecado, que é o papado, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, enfim, o templo não significa templos de tijolos, de pedra, um templo literal, mas significa o corpo de crentes aonde é o templo do Espírito Santo. Então, o papado significa, de acordo com o apontamento bíblico, que seria um personagem que iria se destacar na era cristã entre os cristãos. E ali ele iria perverter o cristianismo. Então é por isso que é dito como filho da perdição. E é o mesmo de Judas, que tem esse título do mesmo que é usado para o papado. Judas estava entre o corpo de cristãos, o corpo dos discípulos ali, que fazia parte do corpo de Cristo, estava ali entre eles, no entanto, ele era um falso entre os verdadeiros. Estava ali mascarando a sua presença. Assim na verdade, os falsos que se entronizaram entre o povo judeu. Os próprios inimigos dos judeus, os falsos judeus entre os judeus. Não é à toa que, demonstrando zelo para a religião de Israel ali, Herodes mandou colocar um brasão ali no templo, do templo de Cristo ali, colocou um brasão ali que era o símbolo do Império Romano. E alguns zelosos judeus, que eram, na verdade, honestos para com o Torá, com o Velho Testamento, com o Deus verdadeiro, eles vendo que aquilo era uma profanação, foram lá no templo e derrubaram aquele brasão, estraçalharam aquele brasão, porque eles viram ali uma ofensa ao Senhor. Então, na sua sinceridade, no seu zelo para as coisas sagradas, eles tomaram essa atitude contra Herodes. Resultado, Herodes foi lá, mandou seu exército perseguir esses judeus e quando pegou esses judeus, levou até o seu palácio e os queimou vivos. E declarou que ninguém deveria se opor às suas imposições ali no templo. Então, quem era Herodes? Ele era um falso judeu. E ele estava ali dizendo que amava os rituais do santuário ali no templo, do povo de Israel. No entanto, ele estava misturando os emblemas do paganismo, do romanismo ali no templo. Então isso nos diz muita coisa sobre o papado, que se infiltra entre o corpo de Cristo e quer colocar os seus emblemas profanos, os seus emblemas do secularismo, as coisas da visão humana com as coisas sagradas, misturando o santo com o profano, o mesmo que Herodes fez ali, e impôs a sua autoridade e perseguiu aqueles que se opunham a essa sua autoridade. Bem, Esaú, que é o pai dos edomitas, ali estão os edomitas infiltrados entre os judeus a partir de agora, e dominando os judeus. Mas vamos analisar o perfil desse povo, olhando para uma característica de Esaú.
Quem na verdade era Esaú? Esaú, ele era um caçador. E a atitude do caçador é se esconder, é se camuflar, é enganar, é fazer com que ele fique escondido sem ser percebido, para poder alvejar a sua presa. Então, essa é a característica de um caçador, e assim, na verdade, nós vemos os edomitas infiltrado entre o povo de Israel. Enfim, nós podemos identificar aqueles que são de Israel, que é o povo judeu. Nós podemos hoje identificar aqueles que são da linhagem de Ismael, que é o povo árabe, mas não podemos identificar os edomitas. Como que eles estão escondidos entre os povos nos dias de hoje? Quem são, na verdade, os edomitas que Deus falou lá em Malaquias 4, verso 1, que por mais que eles viessem a edificar cidades, por mais que eles viessem a prosperar na terra, para sempre Deus iria contender com eles, iria frustrar os seus propósitos, as suas obras, por mais que eles fizessem na terra, Deus iria contra eles até o fim, até os dias de hoje. Então precisamos identificar quem são esses, como que eles se camuflaram e como que dá para identificar, já que eles estão às escondidas, pronto para caçar a presa que são as massas da terra. Como que é possível identificar esses? Bem, acontece que surgiu no ano de 1626, lá na Turquia, um homem chamado Sabbatai Zevi. O Sabbatai é Tibi. Algumas versões é Tibi, ou outras versões é Zevi. Você pode pesquisar isso no Google. Você vai encontrar lá. Sabbatai Zevi. É mais falado nesse sentido. Quem foi esse homem? Ele fundou o sabataísmo. O sabataísmo, de acordo com seu nome, era uma crença de que os seus seguidores, que eram judeus, porque ele era um rabino que praticava a cabala, acreditava na cabala, ensinava a cabala para os demais judeus, e ele, na verdade, era um bruxo negro ao ensinar a cabala, e ele ensinou que ele era o Messias, e ele conseguiu adeptos judeus para acreditarem nele. E ele dizia que o Deus do Velho Testamento era o Deus tirano, era um Deus abusivo e era um Deus que, na verdade, queria o mal da humanidade. Mas o Deus que deve ser adorado é Lúcifer. E ele ensinava isso para os seus seguidores, para os cabalistas, de acordo com a sua visão. Então, ele ensinou que a era messiânica já estava prestes a vir, a ser implantada na Terra, e que, a partir daí, o Deus que eles adoram, que é Lúcifer, iria permitir que você, eu, todos os seres humanos, vivessem conforme o coração desejar, sem regras, sem leis. O importante é a satisfação do corpo e satisfação da carne. O importante era isso. E ele conseguiu convencer os seus adeptos de que Deus, que é Lúcifer, iria imperar o mundo de acordo com esses conceitos. E cresceu então o sabataísmo a partir do século XVII, com a fundação ali do sabataísmo no ano de 1626. E 100 anos depois surgiu um outro homem, agora na Ucrânia. O nome dele é Jacob Francisco. Então, Jacob Francisco, ele também veio lá da Ucrânia, explicando, deixando bem claro que ele era o Messias. E ele era um seguidor do Messias anterior, Sabbatai Zevi. E agora, Jacob Francisco, ele, ao instituir o franquismo lá, a sua religião, ele ensinou que ele era o Messias, que todos deveriam estudar o Torá, mas de acordo com a sua visão, as práticas que o Torá ensinava era a libertinagem sexual. Você pode satisfazer o apetite sexual para satisfazer os seus desejos. Na verdade, tanto o Sabbatai Levi como o Jacob Frank, do franquismo ali, todos, tanto um como o outro, ensinaram aquilo que Aleister Crowley, o maior satanista do século XX,
havia proposto da lei de Telema. Faça o que quiseres, e esse é o tudo da lei. A lei de Telema, do grego, significa a lei da vontade. Até Raul Seixas lançou a música ali da Sociedade Alternativa, né? Em homenagem a Aleister Crowley. Os Beatles colocaram ali no Sgt. Peppers, que é a capa, o álbum desse disco, colocou a imagem do Aleister Crowley como sendo o mentor da juventude, agora do tempo do fim, porque é ele que influenciou as pessoas a viverem de acordo com a sua vontade. Mas isso vem desde Sabbatai Zevi ou de Jacob Frank. Né? Então, tanto um como o outro, Jacob Frank sendo já do século XVIII, no final do século XVIII, 1770, eles ensinaram, na verdade, a libertinagem, o pecado, e justamente nessa época do Jacob Frank, surgiu na Alemanha, no sul da Alemanha, um homem chamado Adam Weishaupt. Né? Adam Weishaupt, nós já falamos também em encontro anterior aí, no passado falamos muito sobre os Illuminati, porque ele fundou a Ordem dos Illuminati, que é uma ordem que é diferente da maçonaria, porque essa ordem trabalha com os mais poderosos da Terra, as pessoas mais ricas da Terra, enquanto a maçonaria pega as pessoas simples e leva para o ocultismo, para o satanismo, através do desenvolvimento das suas instruções. Eles vão desenvolvendo os seus adeptos de grau em grau até chegar ao grau 33, que é o satanismo declarado. Então leva dos mais fracos, dos inferiores para cima. O Illuminati, de acordo com Adam Weishaupt, trabalha com os mais poderosos para baixo. Em outras palavras, tanto da parte dos aristocratas, dos mais enriquecidos, dos multibilionários, como da classe média, da classe pobre e média, eles estão trabalhando, esses poderosos, para unir no mesmo conceito, o conceito do olho que tudo vê, que você encontra ali na cédula de $1, no selo de $1 ali, o olho que tudo vê. Então, desde as massas pobres até os mais poderosos, há um trabalho de cima para baixo e de baixo para cima, dos adeptos de Satanás, desses ocultistas, desses esotéricos, para que o mundo se mergulhe na era luciferiana. Enfim, mas no caso de Adam Weishaupt, ele resolveu montar os Illuminati, a Ordem dos Illuminati. E naquela época estava se despontando um homem muito poderoso, que começou a ficar poderoso bem naquela época, inclusive é da cidade de Frankfurt, na Alemanha, do mesmo país de Adam Weishaupt. Então eles se conheceram. Então Adam Weishaupt, que também veio dos jesuítas, foi educado pelos jesuítas e colocou as estratégias de conquista dos jesuítas, e também veio da maçonaria, ele fazia parte de uma loja maçônica. Então, tendo esses conceitos dos jesuítas, da maçonaria, então ele resolveu trabalhar com os mais poderosos, e ele viu um homem que se chamava Meyer Amschel. Meyer Amschel, lá do seu tempo, lá em Frankfurt, no sul da Alemanha, ele era um homem que tinha um comércio que já havia prosperado bastante. O seu comércio era um comércio de ouro, ele era um ourives. Não existia bancos necessariamente naquele tempo, na Europa, muito menos nos Estados Unidos. Então, e este homem, Meyer Amschel, ele tinha esse comércio de ourives. E ele foi prosperando, a princípio emprestando para as pessoas comuns, depois emprestando papéis, né, representativos pelo ouro que depositavam ali. Ele fornecia papéis que era como se fosse dinheiro para os estadistas, para líderes políticos, governadores, e assim ele foi criando o sistema bancário que hoje se conhece como os bancos centrais, que estão em todas as partes do mundo. Né? Mas foi a partir dele que isso começou a crescer. E Adam Weishaupt resolveu se ligar a ele para fazer com que os seus projetos dos Illuminati pudesse fazer com que fosse colocado em prática, né? Conquistasse os mais poderosos. Porque Meyer Amschel aceitou e se encantou com as propostas de Adam Weishaupt.
porque ele colocou as coisas realmente de cima para baixo. Acontece que quando as pessoas, em geral, alcançam o seu objetivo, elas não param de querer conquistar mais e mais coisas. Então, isso é o comum do ser humano. Mas aqueles que já são super ricos, aqueles que já conquistaram fortunas, a riqueza da terra, eles acabam perdendo motivo para a existência. Eles acabam perdendo o propósito de vida. E quando Adam Weishaupt se aproximou deste homem, Meir Amschel, ele disse para ele, olha, você pode aproveitar toda a sua fortuna, já que você é um multibilionário, e você pode dar um propósito com isso. Você pode manipular a história. Você pode controlar as massas, as nações, através da riqueza que você possui. Em outras palavras, a sua, a sua argumentação abriu na mente de Meir Amschel novos propósitos, novos horizontes. Então, é isso que os superpoderosos, os super ricos fazem. Eles não têm mais intenção de adquirir riquezas, porque eles já possuem tudo. Então, agora, o propósito deles é controlar as massas, é manipular a história. E eles brincam com o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez. Eles se reúnem, os superpoderosos, os super ricos, se reúnem e começam a manipular todos os acontecimentos da história deste mundo. São os senhores da sombra, aqueles que são vistos como um líder de uma nação, um chefe de estado, um presidente, um governador, são marionetes que são orquestrados por esses senhores da sombra, esses que são multibilionários. E esses são os Illuminati. Então, Adam Weishaupt passou para este homem, este senhor que era dono de riquezas, um ourives a princípio, esse propósito de controlar as nações. Enfim, qual era o emblema do comércio de Meir Amschel? Era um escudo vermelho com 6 pontas. Então, por causa desse escudo vermelho com 6 pontas, ele trocou o nome de Meir Amschel para Meir Rothschild. Então passou a ser a família Rothschild. A palavra Rothschild do alemão significa escudo vermelho. Lembre-se, a proposta que Satanás fez para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Jesus resistiu à sua proposta de dominar o mundo, de adquirir as riquezas do mundo. Jesus resistiu e repeliu Satanás. Mas os homens não têm esta têmpera, não têm esta força. E não é à toa que ele buscando... E ele era um judeu. Meir Amschel era judeu. E ele agora se tornou Meir Rothschild. Não é à toa que esse judeu, que tinha esse estabelecimento, que mexia o lado monetário, o lado econômico, e que começou a crescer, não é à toa que ele começou a conquistar mais e mais poderes. Porque ele aceitou as propostas do satanismo que veio de Sabbatai Zevi, que veio de Jacob Frank. Ele aceitou as propostas dos Illuminati, que criam piamente que o espírito, a alma desses seres passou para as 13 famílias mais poderosas da Terra. Os Illuminati têm esta fé, que o espírito deles passou para as 13 famílias mais poderosas, mais ricas da Terra. E entre essas famílias está aí a família dos Rothschilds. Acredita-se que eles alcançaram, essa família, cerca de $1 trilhão com o sistema bancário que eles estabeleceram ali na Europa. Eles financiaram poderosos como Cecil Hood, ali na África do Sul, que explorou o diamante para o mundo todo, o JP Morgan, que é o banco ali nos Estados Unidos, e outras famílias e outros bancos foram financiados pela família Rothschild. Se enriqueceram muito, porque Satanás, ao ter sido aceito pela proposta de Adam Weishaupt, conferiu riquezas à família Rothschild. Aceitou a proposta dele e assim se formou os Illuminati. Então, os Rothschild se compõem de uma família. Ele teve 5 filhos que espalhou por bancos ali em toda a Europa. Lá na Inglaterra, colocou então o seu filho chamado Natan, todos eles judeus, né? O filho Natan, ele foi muito inteligente e ele deu um golpe na sua época nas bolsas de valores, do banco ali da Inglaterra.
E qual foi esse golpe? Napoleão Bonaparte estava lutando contra o general Wellington da Inglaterra. Então estava um caso de decisão. Quem iria dominar a Europa naqueles dias? A França, nas mãos de Napoleão Bonaparte, ou a Inglaterra, nas mãos dos ingleses, que ali o general Wellington, o comandante Wellington, estava ali guerreando contra Napoleão. E dentro deste conflito, já no final deste conflito, entre a França e a Inglaterra, Nathan Rothschild, tendo um banco ali, ele resolveu enviar um mensageiro para ficar expectante com o fim de pegar o resultado final da guerra. E finalmente, quando a guerra acabou e os ingleses venceram o exército de Wellington, antes que a notícia chegasse lá na Inglaterra, ele se antecipou e falou nos ouvidos de Nathan Rothschild, que estava ali, já todos na bolsa de valores ali, no prédio reunido, todos os investidores estavam ali, expectante, querendo saber sobre o resultado da guerra. Então, nessa expectação, sendo que ele era um homem muito respeitado, todos os investidores tinham seus olhares voltados para ele, porque sempre ele tinha informações privilegiadas, ele sempre era o primeiro a saber do movimento das coisas. E de repente, ele contratou esse mensageiro que antecipou a notícia da vitória da Inglaterra. E foi ao ouvido dele e disse: os ingleses ganharam. Qual foi a postura de Nathan Rothschild naquela hora? Sabendo que todos os investidores, todos aqueles que aplicavam nas bolsas, estavam de olho nele, ele fez um ar de tristeza, ele abaixou a cabeça e demonstrou, através da sua atitude, a ideia de que a bolsa havia quebrado, a Inglaterra havia perdido, Napoleão Bonaparte agora iria conquistar toda a economia ali e, de repente, diante dessa demonstração de pesar, os outros investidores passaram a vender rapidamente os seus valores, os seus papéis. O Banco Central ali estava sendo vendido e ele começou a vender também para demonstrar que realmente tudo havia caído por terra, os preços foram caindo e ele foi aproveitando esses preços através dos seus corretores e ele se apossou de todos os papéis que foram vendidos naquela ocasião. Então, através deste golpe, Nathan Rothschild, ele se tornou o dono do Banco Central da Inglaterra e assim ele firmou o sistema de banco central no mundo todo. Atravessou o Atlântico, o Fed nos Estados Unidos, em Nova York, o Federal Reserve Bank também faz um papel de controle dos bancos centrais ao redor do mundo. E é assim que funciona. Eles controlam a economia e o propósito desses satanistas, que tem como emblema um escudo vermelho com 6 pontas, que é um sinal clássico de satanismo ali, né? O hexagrama. E então temos esses que evidenciam o vermelho da linhagem dos edomitas, que eram adoradores de Satanás, adquirindo poder para controlar os propósitos de Satanás no mundo, através do sistema do Banco Central. Então, o que é um Banco Central em um país? É um poder usurpador, é um governo que trabalha nas sombras em cada país. E o país que não aceita a instituição do Banco Central, esse país sofre alguma desarticulação do governo, um governo ali, o líder, o estadista acaba morrendo, ele sofre um impeachment, ocorre uma traição, sempre cria uma situação para que aquele governo que se opõe à instalação do Banco Central para dominar ali, então esse governo acaba falindo, porque eles criam situações a fim de desarticular o governo rebelde, né? E assim eles se estabelecem ali. Não é à toa que através desses líderes da economia, esses que estão governando, os Bilderbergs, que na verdade eles são conhecidos, os Illuminati são conhecidos como sendo os Bilderbergs, dado a reunião que eles fazem todos os anos ali, antes do G20 ou do G8, eles sempre se reúnem para tratar como que as coisas devem ser colocadas aí, os planos para a transformação do mundo. Enfim, eu sei que eles, através, se reúnem
e fazem, através do Banco Central, a sua imposição para o mundo todo. E é por isso que eles têm os Estados Unidos como sendo o seu braço militar ali em Jerusalém, no Oriente Médio, também na África, e qualquer lugar que tente resistir à imposição da moeda americana, eles criam uma situação de conflito para destruir aquele país. Por exemplo, no ano de 1991, bem no ano que houve o colapso da União Soviética, o Saddam Hussein do Iraque invadiu o Kuwait. Foi o primeiro conflito ali do Golfo Pérsico, foi ali naquela ocasião. Os Estados Unidos foi ali e destruiu o plano de Saddam Hussein. Venceu o Iraque, fez com que abandonasse o Kuwait. Por que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait? Porque ele já estava se opondo ao controle dos Estados Unidos, através do Banco Central, através da economia baseada no dólar, né? E ele não queria mais que continuasse assim. Né? Ele queria tomar o Kuwait para controlar o petróleo do Kuwait, as reservas de petróleo do Kuwait, além das que tem no Iraque. Então, os Estados Unidos não queria que ele dominasse o petróleo favorável aos orientais. Queria manter o petróleo sob o seu controle. Então, eles cozinharam um pretexto ali, criaram uma situação, invadiram o Kuwait, libertaram o Kuwait das mãos de Saddam Hussein, que era lá do Iraque, e eles alegando que ele era um ditador e precisava manter a liberdade no mundo, os Estados Unidos, e o papel dos Estados Unidos foi assim. Bem, antes de contar um pouco da história desses países do Oriente Médio, esse caso do petróleo, na verdade, no governo do presidente Nixon, Richard Nixon, dos Estados Unidos, no ano de 1971, isso já falei também em encontros passados aí, ele foi na Arábia Saudita, ele cavou poços de petróleo, deu estrutura para extrair petróleo, para refinar o petróleo, desde que o povo saudita vendesse o petróleo deles, tirado ali na base do dólar, então eles iriam enriquecer o povo saudita, né, dado a essa exploração dos Estados Unidos ali na Arábia Saudita. Então o petróleo tirado ali deveria ser vendido na base do dólar. Então eles acordaram com os Estados Unidos, fizeram aliança com os Estados Unidos, outros países então se envolveram no programa instituído pelos Estados Unidos, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em outras palavras, os vários países ali do Oriente Médio resolveram, assim como a Arábia Saudita, vender o petróleo à base do dólar. Então, para os Estados Unidos comprar o petróleo deles, eles simplesmente imprimiam o dinheiro e para eles não tinha despesa nenhuma. Era só imprimir o papel e pagava a eles. Eles enriqueceram ganhando tanto dinheiro dos Estados Unidos sendo abastecido com petróleo do Oriente Médio. É por isso que na Arábia Saudita e outros países ali ficaram extremamente poderosos, extremamente ricos, porque os Estados Unidos facilmente imprimia o dinheiro e passava para eles. Em compensação, as outras nações, se quisesse, debaixo da OPEP, que é através do petrodólar, o petróleo vendido pelo dólar, se eles quisessem realmente comprar petróleo, eles deveriam adquirir dólar. Então, para adquirir dólar, eles deveriam facilitar o comércio com os Estados Unidos. Então, baixar os preços que possuem os seus países, das suas mercadorias, os Estados Unidos imprimem o dinheiro, compra a mercadoria dos outros países, eles recebem dólar do americano e compram o petróleo pelo dólar. Então, assim os Estados Unidos se torna fabulosamente rico, enquanto os outros países sujeitam aos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos dominou a economia através do petróleo e Satanás está por detrás, fazendo com que a coisa toda ande debaixo dos interesses norte-americanos, para fazer cumprir o papel que o Apocalipse 13 diz. É a nação predominantemente mais rica do mundo para fazer com que as pessoas ao redor do mundo, sob o sinal do papado, aqueles que rejeitam esse sinal não possam comprar e nem vender. Então, Satanás está fazendo o seu papel com essa nação para cumprir os seus propósitos, fazendo cumprir a profecia. Enfim, o fato é que no ano 2000, Saddam Hussein ele resolveu vender o petróleo do Iraque à base do euro.
de maneira que, ou seja, quebrando o esquema do petrodólar. Então, os Estados Unidos cozinhou então mais um pretexto ali, disse que ele estava fabricando armas nucleares que poderia investir contra os ocidentais ali. Então, mandou o exército ali no Iraque, prendeu Saddam Hussein, e ele foi morto depois ali, conforme foi noticiado. E logo em seguida, a morte de Saddam Hussein, eles colocaram a venda do petróleo do Iraque novamente pelo programa da OPEP, com base no petrodólar. Então, não era mais vendido ali o petróleo conforme Saddam Hussein queria, a base do euro. Agora voltou a ser a base do petróleo. E foi essa invasão no ano de 2003. No caso de Muammar Gaddafi, lá na Líbia, no norte da África, ele propôs trocar o petróleo da Líbia pelo ouro, não, pelo ouro ou pelas moedas, por uma moeda especial que ele criou ali, na verdade, o dinar. Então, o petróleo seria trocado por a moeda, pelo dinar ou pelo ouro ali, e não mais pelo dólar. E o que aconteceu então? Os Estados Unidos, com o apoio da NATO, que é na verdade a OTAN, desarticulou o governo da Líbia, de Muammar Gaddafi, e ele foi então tomado pela população. Alguns guerrilheiros foram armados pelos Estados Unidos e tiraram a vida de Saddam Hussein até com uma certa crueldade, e logo em seguida estabeleceram ali o Banco Central. Aqui na América do Sul, na Venezuela, Hugo Chávez resolveu vender o petróleo ali da Venezuela, além do dólar, vender por outras moedas. Qualquer moeda estava disponível para ser vendido o petróleo da Venezuela. Mas ele sofreu vários atentados de morte antes de morrer, né? Evidentemente. Antes disso, ele sofreu vários atentados e a investigação, todas elas, caíram para a CIA, para a inteligência americana. Queriam derrubar ele, dado a essa posição de não mais vender apenas pelo dólar. E Ahmadinejad, é um nome complicado, Ahmadinejad, que é o presidente do Irã, ele foi mais além. Ele se propôs a vender o petróleo do Irã não apenas pelo ouro, ou trocar pelo ouro, mas pelo euro ou qualquer outra moeda, menos pelo dólar. Então, os Estados Unidos vêm procurando, desde então, arrumar uma justificativa internacional para que ele possa invadir o Irã a fim de derrubar o presidente ali, para poder controlar ali o petróleo que vem do Irã. Mas acontece que o Irã está ligado com a China, está ligado com a Rússia. Então oferece para esses dois países o petróleo, e tanto o Irã como a Síria são os dois últimos países que produz petróleo independente da OPEP. E, na verdade, os Estados Unidos passou a provocar a Síria também, porque a Síria resolveu não se envolver com o dólar americano, e os Estados Unidos também passaram a arrumar argumentações e passar essas argumentações através da mídia controlada para garantir uma intervenção ali na Síria, no local, nesse país. Mas acontece que, como eu disse, a Síria está em acordo de proteção junto com o Irã, a China e a Rússia. E os chineses e os russos já disseram, não mexa nem com o Irã e nem com a Síria, porque isso pode dar uma terceira guerra mundial. Eles fornecem petróleo para esses dois países também, são independentes da OPEP, não precisa vender pelo dólar, e a Rússia e a China sabem que se cair o Irã ou a Síria, então eles não terão como fugir, a não ser a ter que comprar o petróleo à base do dólar. Então, para que isso não aconteça, é que eles fizeram essa ameaça aos Estados Unidos. Não interfira nesses dois países, que são os últimos países independentes que vendem petróleo ali naquela região. Enfim, mas os Estados Unidos querem garantir a sua soberania econômica, e todos os seus ataques, os seus investimentos ali são com esta finalidade. No ano de 2009, quando houve a quebra das bolsas por causa do problema da subprime,
a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que fez com que milhares de famílias saíssem de suas casas e fossem morar debaixo das pontes, dos viadutos, empresas quebraram, bancos quebraram, não só nos Estados Unidos, na Europa, a crise da subprime. Então, bem neste ano, no ano 2009, o Papa Bento XVI, ele propôs, na sua encíclica Caritas in Veritate, no ano 2009, que foi no ano seguinte da crise, ele propôs então nessa encíclica que deve haver um líder que administre a economia ao redor do mundo. E nós já falamos sobre isso e nós já provamos. Quando ele fala que deve haver um líder que administre a economia ao redor do mundo e também a política do mundo, ele está fazendo uma referência a si mesmo. É uma declaração antiga do Papa que é ele que tem que resolver os problemas que causam conflitos sociais ao redor do mundo. Então, a referência, na verdade, indiretamente é a si mesmo. E, na verdade, bem no ano de 2009, depois da crise, houve o encontro do G20 na Pensilvânia. E eles, nesse fórum, no seu encontro, eles declararam que para que o mundo possa melhorar, precisa haver um controle da economia de cada país e da economia do mundo. E foi designado, então, para isso, o Fórum Econômico Mundial. Então, eles querem, porque querem, dominar a economia, esses globalistas, esses satanistas, esses que estão no topo, querem dominar a economia que, na verdade, vem dos Estados Unidos, que está comandando todo o show, que tem os bancos centrais, através do Fed, que liga ao FMI, ao Banco Mundial, que vem do BID, ou do BID, né, que é o Banco Central dos bancos centrais. Na verdade, é uma teia de aranha que se ligam. Não é à toa que você vê lá na nota de $1, no canto da nota de $1, uma teia, né? E existe uma coruja escondida ali no cantinho, ali, observando todas as coisas. Então, há cheio de emblema significativo na nota de $1, onde tem o selo do olho que tudo vê. Nós já comentamos isso em encontros anteriores, mas, enfim, o nosso tempo está esgotado e no próximo encontro nós vamos dar seguimento para falar sobre a moeda digital, o crédito social que já está implantado na China, que o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab, que é o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, diz que a China é o modelo para todo mundo. Isso nós vamos falar no próximo encontro. Mas hoje que fique estabelecido o fato de que os edomitas estão nos dias de hoje. E Deus falou que são perversos e Deus tem uma contenda com eles até o tempo do fim. E Deus então tem um plano para destruir esses falsos judeus, né, que estão aí entre o povo de Deus. Abra a tua Bíblia para concluir em Apocalipse 3, verso 9, e vamos ler e vamos encerrar. Diz assim: Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então veja, Deus está falando aqui já para o Novo Testamento do Israel espiritual. Hoje eles estão adquirindo poder porque Satanás, o príncipe desse mundo, está lhe conferindo poder, esse direito, essa autoridade, desde os tempos dos edomitas e assim por diante. Mas todo o propósito desse poder é para arregimentar o mundo contra o povo de Deus, para a batalha da guerra do Armagedon, Apocalipse 16. No entanto, Deus aqui falando para o Israel espiritual no Apocalipse, nesse texto que eu li, que esses falsos judeus, esses falsos que estão entre o povo de Deus aí, se passando como sendo usados